Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBED11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário do setor educacional. É um fundo que foi lançado no mês 9 de 2011, é um fundo de base R$100, Rio Bravo é a gestora, é um fundo de desenvolvimento para renda, ele tem uma liquidez muito baixa, de 156 mil, mas uma liquidez, na minha opinião, até aceitável para pequenos e médios investidores. É um fundo para investidores em geral, tem nota 4 de 5 no site, não faz parte do IFIX e conta atualmente com 2.300.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,83. Isso significa que ele está sendo negociado com 17% de desconto. O seu patrimônio atual é de 333 milhões e o mercado está aceitando pagar 275 milhões. Então o que a gente observa? É um fundo de base 100, cuja cota hoje vale R$ 144. Apesar de ser um fundo de 2011, a cota valorizou pouco, né? Que bom que valorizou, menos mal, mas de R$100 valorizou apenas R$ 44 em todo esse período, mais de 10 anos. E desses 144 que a cota está valendo, o mercado está aceitando pagar apenas R$ 119. Tendo janeiro como referência, é um fundo que conta com pouco mais de 12 mil cotistas. Nesse slide aqui, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente ele está a 119, ele teve como mínima recente de 115,06 e máxima de 137,50, tudo isso no último ano. Como o valor patrimonial é na casa de mais ou menos 140, eu vou traçar aqui uma linha de 140 para a gente ver mais ou menos como que o fundo vem se comportando. Aqui a gente só tem até 2018 para cá, né? Então não tem desde 2011. Mas o que a gente observa? Nos idos de 2018, esse fundo chegou a ser negociado ali, ó, de 140, ele chegou a ser negociado por 160, 180. Por algum motivo as cotas despencaram e chegaram a ser negociados a R$115. Eu não sei, não acompanhava o fundo dessa época, não tem como dizer. Rapidamente o fundo se recupera, volta a ser negociado na faixa de 150, 160 reais, de novo 180, 190 reais, e fica nessas faixas aqui, subindo e descendo, de novo 154, 180 reais, aí vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para mais ou menos 120 reais, de novo o fundo volta a se recuperar para patamares de 154, 168 reais, e aí desde o mês 8 de 2020 até o 11 de novembro de 2021, o fundo saiu de patamares de 168 para ser negociado nessa faixa de 115 reais. Novembro de 2021, inclusive, foi um período que muitos fundos imobiliários sofreram bastante. O fundo esboçou uma recuperação, batendo ali a 130, caiu novamente agora, dia 18 de 7 de 2022, caiu de novo a 115,06, esboçou de novo, mais uma recuperação próximo do seu valor patrimonial, de novo volta a despencar. Então, assim, a gente vê que é um fundo que tem muita volatilidade, né? Ele passa por muitos altos e baixos. E agora, na data que eu gravo esse vídeo, ele está nessa casa de próximo de 120 reais. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trouxe algumas formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quiser ajudar, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Comenta aí para nós se você conhece esse fundo imobiliário, você conhece a gestora, conhece os ativos que ele tem dentro do seu portfólio. Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos dois canais secundários que a gente está tentando crescer e chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Canal Amu Dicas e canal Amu Infra. Se você quiser, considere lá nesses canais e se inscrever para ajudar a gente. Além do mais, considere pegar os nossos 4 canais e nas outras plataformas e seguir, porque isso ajuda muito. Então, muito obrigado a vocês que ajudam aí dessa forma. Esse vídeo aqui foi um pedido antigo, tá? Por algum motivo fica dando esse bug lá no YouTube. Mas ele pediu o seguinte: Amu, analisa o RBED11 da Rio Bravo, fundo educacional. Tá aqui o pedido atendido. Geralmente demora um pouco porque eu não tô conseguindo atender os pedidos de inscritos. Eu diminuí a quantidade de vídeos que eu faço. Então agora eu não tô conseguindo atender rápido, né? Eu dou prioridade para os membros ou para os vídeos que eu tenho certeza que vai dar uma audiência maior. O que a gente observa com esse fundo aqui? O que você busca quando você investe num fundo de tijolo? Um bom fundo de tijolo ele tem que trazer 2 pontos. Alguns especialistas aí, eles falam assim, meio que quase que certeza que você deve investir em fundo de tijolo porque ele recompõe a inflação, blá blá blá. Isso não é uma verdade absoluta.
Eu particularmente gosto muito de fundos de papel, porque ali é certeza que você vai receber a inflação. Você já recebeu a inflação. Agora, nem todo fundo de tijolo recompõe a inflação. Esse fundo, por exemplo, aqui, ele não recompôs. Fazendo um cálculo bem grosseiro, a inflação do período seria na casa de 70% a 75%, tá? E esse fundo só recompôs a inflação na casa de 40% nas suas cotas. Então, assim, nas cotas o fundo não conseguiu recompor toda a inflação do período. Menos mal que esse fundo aqui pelo menos devolveu parte disso, tá? Então, primeira coisa, você quer comprar um fundo de tijolo em que o seu patrimônio valorize. Então, você compra ele por 100, daqui a pouco ele tem que estar valendo 110, 115, 120, 130, 140, que é o exemplo desse fundo, e assim por diante. Você quer que as cotas valorizem. Além do mais, poxa, pensa na vida real, né? No nosso mundo cotidiano. Se você tem um imóvel e você aluga, ora, de tempo em tempo o aluguel vai corrigindo. Então, você também busca que o valor que você receba num fundo de tijolo, ele vai aumentando com o passar do tempo, porque o aluguel também vai corrigindo. Então, nesse fundo aqui, a gente observou esse movimento, mas depois teve uma problemática, né? Então, o fundo vinha na faixa de 90 centavos, entre 90 e 1,20, né? Então, na faixa de próximo de R$1, 1 e pouquinho, subiu para 1,20 durante 2016, 2017. 2018 subiu mais um pouquinho. 2019 corrigiu mais um pouquinho, aí veio a situação pandêmica. Com a situação pandêmica, o fundo teve que dar desconto lá para o inquilino, né, que é do setor educacional, e sofreu bastante com a situação pandêmica. Então ele reduziu bastante, ó. E agora ele voltou a retomar mais ou menos o padrão lá de 2020, 2018, ó. Então durante esse período aqui, lógico que tem a situação pandêmica que atrapalhou um pouco, né, mas o fundo deu uma tropeçada aqui. Ele recuou para padrões próximos de novo de 90, foi aumentando aí gradativamente, e agora ele já está nessa faixa de mais ou menos 1,26. Inclusive foi o último dividendo anunciado. Esse fundo já passou por 4 subscrições, ele tem feito algumas subscrições praticamente fechadas aí para a última ocorreu no mês 8 e mês 9 de 2022. Então aqui a gente vê com exatidão a questão que eu estou falando dos rendimentos, ó. 1,12, 1,14, 16, 18, 1,23, 1,26... Então, dia 31 de janeiro, ele pagou no dia 14 de fevereiro R$1,26. Na época, a cotação estava em R$119, o que dava um yield de 1,05. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 11,08% de dividend yield. É um dividend yield muito alto para um fundo de tijolo. Então, dentro lá do relatório, eu vou tentar mostrar para vocês os riscos que esse fundo tem. Então, assim, ele não vai pagar muito à toa, tá, gente? Não tem como o fundo pagar muito só porque ele é um ótimo fundo. Você vai entender os riscos que você tem ao investir nesse fundo aí. Nesse slide a gente vê que inúmeros institucionais têm posição no fundo e são posições grandes, né? Então, assim, o CAFOF tem 6,5% das cotas do fundo, o CXRI com mais 4,39%, o HGRU com mais 3,75%, BCFF com mais 3,68%. Então, a gente tem muitos institucionais com posições altas no fundo aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de trazer agora formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quiser ajudar a gente a continuar trazendo vídeos gratuitos, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda aqui e ajuda demais. Considere se tornar membro dos nossos canais Amufiagro ou Amuinvest. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. O valor é baratinho, mas para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar financeiramente, você ainda tem acesso antecipado aos vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo aqui, então seus vídeos são atendidos muito rápido. E você participa do nosso grupo fechado do Telegram. Mais uma forma de apoio ao nosso trabalho, apoio financeiro, é o e-book que eu criei, Introdução aos Fundos Imobiliários. Se você quiser nos ajudar nessa empreitada aí, esse e-book ele é bem baratinho e bem acessível. E tem muitas informações bacanas, mesmo para quem é investidor iniciante ou para quem já tem um certo caminhada aí na jornada aí. Mesmo que você já tenha conhecimento e ache que não precise, considere comprar esse e-book para presentear um amigo, um parente, né? Se você adquirir e-book, você vai estar ajudando bastante o nosso trabalho. E até o final de março, com o cupom AMU10, você vai ter 10% de desconto na aquisição desse e-book. E para quem é membro, me chama no privado que o desconto para membro é ainda maior. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e aqui a gente vai ver alguns destaques do fundo. Esse fundo tem 8 imóveis, tá? Então é um fundo já com uma certa quantidade de imóveis bem bacana, ponto muito positivo. A área bruta locável aqui, ó, é de 116 mil metros quadrados, é um fundo grande. Agora vamos lá, o primeiro ponto negativo do fundo, ele só tem 2 inquilinos. Então, para quem tem acompanhado as problemáticas recentes, vide casos das Americanas,
você ter só 2 inquilinos, isso é um ponto de alta concentração e que traz muito risco. Tá? O fundo, pelo ponto positivo, não tem vacância. O prazo médio de contratos do fundo ainda é de 7 anos e meio. E aqui ele fala mais alguns valores que a gente já tinha visto lá atrás, né? Aqui a gente vai ver o comentário do gestor e vamos ver algumas informações sobre o que ele vem trazendo aí, ó. Então, em janeiro, o fundo obteve resultado operacional bruto de 1,42 por cota. Olha o quanto ele teve de resultado. Já considerando as cotas integralizadas na terceira chamada da quarta emissão. O valor foi influenciado positivamente pelo repasse dos reajustes anuais do IPCA nos ativos de Belo Horizonte, Betim e Ipatinga, com acréscimo de 5,9% em cada um dos contratos. Em relação à distribuição, os dividendos distribuídos se deram no montante de 1,26, sendo tal valor estimado a se manter linear durante o primeiro semestre de 2023. Então, eles acreditam que vão conseguir continuar entregando R$ 1,26, influenciando as cotas ainda a serem integralizadas pelo encerramento da quarta emissão. O aluguel referente ao ativo Ipatinga será 100% repassado ao comprador do imóvel. Já já a gente vai ver sobre a venda disso aí, tá? Conforme condições definidas no compromisso de compra e venda assinado em dezembro. Assim, a equipe de gestão projeta manter o resultado recorrente que passou a ser distribuído ainda em dezembro, com a distribuição do ganho de capital da operação de Ipatinga sendo auferido no segundo semestre de 2023. Então, a venda do imóvel ele vai começar a receber em 2023 e aí deve ter um não recorrente aí durante algum período. Com o resultado, o yield anualizado no encerramento do mês foi de 12,6. Só que a gente viu lá que estava em 11 ponto pouco, né? No real, né? Alienação do imóvel Pitágoras e Ipatinga. Após a assinatura do compromisso de compra e venda para alienação do imóvel em dezembro, 2 de janeiro de 2023, o fundo recebeu a primeira parcela do pagamento no montante de 13 milhões. A segunda parcela será quitada em julho de 2023, também de 13 milhões, e vai ser reajustada pelo IPCA. Essa alienação nada mais é do que venda, tá? A venda deve gerar um ganho de capital na ordem de 1,77 milhão, equivalente a 75 centavos por cota, com uma taxa interna de retorno de 13% para os investidores do fundo. Aqui ele explica um pouco sobre essas chamadas de capital que ele está fazendo, ó. Terceira chamada de capital para a quarta emissão. Em janeiro foi liquidada a terceira chamada de capital da quarta emissão, conforme divulgado no fato relevante. Por meio dessa chamada, foram integralizadas 56 mil cotas, perfazendo o valor de 8.117.000, já considerando o custo unitário. Com a liquidação, os recursos obtidos foram utilizados para pagamento da quinta e última parcela de aquisição do ativo de São Bernardo do Campo. Com base nas cotas subscritas na oferta, serão ainda integralizados aos recursos um montante de 6.400.000. Os recursos serão integralizados via chamada de capital e utilizados para pagamento dos encargos de aquisição e para composição de caixa para curto prazo. Então, o que a gente observa aqui? Esse é um fundo que ele tem uma certa alavancagem, tá? Então, você tem que observar o seguinte. Ultimamente, a Rio Bravo tem melhorado muito seus relatórios, se tornado muito mais transparente. Apesar de eu não ter ativos da Rio Bravo, eu elogio aquilo que deve ser elogiado. Então, isso aqui que ela está passando a fazer, eu acho que todos os fundos deveriam fazer para que o seu investidor tenha ciência se um fundo precisa emitir ou não, sobre a sua alavancagem ou não. Então, aqui a gestora ela é muito transparente nesse ponto. Ó. Vamos lá. No ano de 2023, esse fundo vai precisar desembolsar 8,93 milhões aí. Então, o que a gente observa? Como o fundo captou recursos, além disso ele tem um certo caixa e tal, aparentemente para esse ano e até mesmo para 2024, o fundo tem recursos aí para ir amortizando aí. 2025 ele vai precisar amortizar 10 milhões, 2026 11 milhões, 2027 9 milhões. Então, você tem noção nos próximos anos aí o quanto que o fundo precisa amortizar. E se ele não tiver recurso em caixa, você vai estar ciente que ele vai ter que ou fazer as chamadas de capital praticamente fechadas, como ele está fazendo, ou tentar subscrever no mercado aí também, e tentar captar no dinheiro do mercado. Mas você está ciente disso. Você não vai ser, entre aspas, pego de surpresa, porque a gestora não deixa claro isso. Então, vários fundos que têm alavancagem, eles não deixam claro esse tipo de informação. Então, para mim, isso é uma falha gigantesca das gestoras aí. Aqui ele fala a aquisição dos imóveis de Santo André, São Bernardo do Campo, foi por meio de CRIs, né, alavancagem. O prazo para pagamento aí, ó, até julho de 2027, então vai acabar em 2027, essas alavancagens que ele fez. O pagamento é mensal, tá? Então, assim, você vê que tá pagando todos os meses, eu acho isso interessante, porque às vezes com o próprio fluxo que o fundo gera, ele vai pagando, né? O próprio imóvel foi dado como garantia, e o saldo devedor atualizado, ó, um dos CRIs é de 18 milhões e o outro CRI de 32 milhões.
E no cálculo que eles fizeram, a alavancagem do fundo é de 15,55%. Depois eu vou calcular, né, e ver se o meu cálculo bate com esse que eles fizeram. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de estado de exercício. O fundo cobra de taxa 0,7 sobre o valor de mercado, né? Vamos ver na prática o que isso representa. Em janeiro, o fundo teve como resultado 3.496.000 dos aluguéis e dinheiro parado em caixa gerou 212 mil para o fundo. As despesas do fundo aqui foram 426 mil, sendo que 130 mil foi taxa da gestão, alavancagem 208 mil e outras despesas 86 mil. Então vamos ver o que esses 130 mil representa frente aos 3 milhões que o fundo receitou. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa aí para gestão. Então vamos lá, ó, 130 que eu vou arredondar para 131 vezes 100, dividido por 3.496. Então, em janeiro, as despesas com gestão representaram apenas 3,74%. Então, no crivo de taxa, tá muito baratinho, né? Tá muito bom. Ótimo. E no próximo slide, eu acho que vai ter lá mais para frente para calcular melhor sobre essa questão de despesas aqui, especificamente sobre a alavancagem. Que o fundo receitou foi de 1,50, resultado financeiro mais 9 centavos, e aí despesas ele gastou 18 centavos, o resultado foi de 1,42. A gente viu que ele distribuiu 1,26, né? Então o fundo está guardando certa reserva ali para ajudar a pagar essa alavancagem do fundo. Como eu disse, ó, fica claro esse tipo de informação aqui, ó. Ele distribuiu 94%, 94%, 100%, 98%, 91%. Então sempre ele está fazendo uma reservinha na medida do possível, tá? Para ajudar os 5% que ele pode reter, para ajudar a pagar essa alavancagem que o fundo fez. Então aqui a gente vê com exatidão sobre a alavancagem do fundo. Então olha só, hoje os imóveis do fundo valem 384 milhões. Ele tem mais 7,8 milhões em caixa, ele tem aluguéis a receber 3,5 milhões e outros valores 810 mil. Então o total de patrimônio que o fundo possui, bruto, é 396 milhões. E aí tem dois valores de dívida aqui. Apesar dele considerar somente os 51 milhões aqui, ó, de alavancagem, ora, se ele tem uma dívida de 21 milhões, eu vou considerar também como sendo dívida. Então, eu vou calcular os dois. Então, o fundo não está calculando os dois lá naquele cálculo dele. Eu vou considerar, então, o que esses 72 milhões representa frente aos 396 milhões. Então, vamos ver quanto que é a alavancagem do fundo. Para mim, a alavancagem aqui vai ser diferente do que o fundo apresentou lá. Então, aqui, ó, 72, que eu vou arredondar para 73 vezes 100, dividido por 396. Então, os meus cálculos de alavancagem sobe para 18% aí. Está um pouco maior do que foi apresentado pelo fundo. E para mim, fundos de tijolos, até 30% é um valor aceitável de alavancagem. Então, aqui a gente observa os imóveis que o fundo possui, tá? Ele tem Pitágoras Maranhão, Pitágoras Belo Horizonte, Pitágoras Betim, Pitágoras Ipatinga, que foi vendido. Então, ele, em breve, esse aqui não vai mais fazer parte do imóvel. Aí ele tem Anhanguera Santo André, Anhanguera São Bernardo, esse Unique Cuiabá, Ânima Consolação. Como ele diz lá que ele só tem 2 inquilinos, né? Então pode ser que alguns desses aqui sejam da mesma rede. Os seus contratos são 100% atípicos, o que temporariamente dá muita segurança para o fundo, né? E aí aqui vê os vencimentos dos contratos. Vai vencer em 2027, 29, 31, 34... Então, em 2027, começa a vencer 12% dos contratos do fundo. Tem um certo prazo até lá, então traz, de novo, uma certa segurança, né? 2029, vence um percentual alto dos contratos do fundo. 2031, vence mais 6% e 2034, mais 17%. Onde que ficam os imóveis que o fundo possui? Outra coisa é se elogiar muito o relatório do fundo. Aqui, gente, é nítido as cores, ó. Não tem como confundir, mesmo que esse rosa com esse vermelho, com esse vinho, sei lá, não tem como confundir as cores. Esse azul não se confunde com verde. Será que é tão difícil assim para as gestoras fazer um relatório, um gráfico? Outro ponto que melhorou muito o relatório da Rio Bravo. Tá muito claro aqui, é impossível você não ver que esse verde claro não se confunde com esse verde escuro aqui, ó. Então, 39% Minas, 18% Maranhão, 3% Mato Grosso e 30% em São Paulo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBED são somente essas informações. Eu gostaria de reforçar as formas de apoio financeiro e se você quiser ajudar, eu vou ficar imensamente grato. Considere doar para o nosso Pix, considere tornar-se membro dos nossos canais aí e considere adquirir o nosso e-book até o final de março. Com o cupom AMU10, você vai ter 10% de desconto na aquisição do e-book. Comprando esse e-book, você ajuda muito, muito o nosso trabalho.
E nesse vídeo aqui, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Aqui são formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. É de graça, não custa nada e você ajuda demais. Comenta aí para nós se você conhecia esse fundo, se você conhece ele, se você já viu os imóveis que o fundo possui. Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Vamos lá, minhas considerações a respeito do fundo. Tem alguns setores que eu não invisto, eu prefiro não investir. Uns por desconhecimento do setor e outros por eu não acreditar que o setor seja algo, entre aspas, tá, bom, perene para o longo prazo. Então, setores de agência bancária, setor educacional, são dois setores que eu prefiro não investir. Eu acho que, por longo prazo, são setores assim que pode ser que diminua a sua exposição e não é que vai parar de existir, mas deve diminuir bastante, tanto faculdades físicas quanto agências bancárias. São dois setores que eu não invisto. Além do mais, setor hospitalar, pelo risco inerente ao setor hospitalar, setor de hotéis eu prefiro ficar de fora, e setor de desenvolvimento por eu ser um Zé Goiaba. Eu não entendo o setor de desenvolvimento, não entendo como é que é a lógica por trás ali, então eu prefiro ficar de fora. Então, assim, dito isso, eu não tenho nada contra o fundo, pelo contrário, taxas excelentes, a liquidez é baixa, mas é uma liquidez aceitável. O fundo vem apresentando sim um bom resultado. Assim, tá longe do que era para ter valorizado as cotas, mas tá tudo bem. E tá conseguindo fazer o repasse dos aluguéis. Agora escuta o que eu tô te falando. Vai demorar, pode ser que jamais, pode ser que até lá eu não esteja mais fazendo vídeos, né? Mas daqui, no final desses contratos, pode vir aqui e me cobrar no vídeo. O fundo vai diminuir os aluguéis que ele está recebendo. Quando são contratos atípicos, ainda mais que fica atrelado ali, o fundo consegue repassar tudo, consegue receber direitinho. Mas no final desses contratos aí você vai ver que geralmente tem uma queda no valor dos aluguéis. Isso aconteceu com os fundos de agência bancária, acontece com fundos que têm lajes ou galpões logísticos que são de contratos atípicos, é normal. Então provavelmente quando findar esses contratos, para renovar, geralmente renova por um valor mais barato do que ele estava alugando. Enfim, não tenho interesse de ter, mas isso não significa que o fundo seja ruim ou que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Considere nos nossos canais secundários a Mudicas e a Mufinfra e ajudar a gente a crescer lá para chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. A Mudicas está bem pertinho e a Mufinfra é um canal novo. A partir de todas as quartas agora vai ter vídeo de Finfra no canal. Considere também ir nos outros canais nossos, lá nas outras plataformas, e seguir os nossos 4 canais. Agradeço a vocês que colaboram com essas formas gratuitas aí de ajudar o canal. Novamente, o que eu tinha para trazer a respeito do RBED são somente essas informações. Ao final do vídeo aqui, você vai ver fotos dos imóveis que o fundo possui, tá? Vou deixar passando vários slides a respeito disso. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram de todas as formas. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!